Eu sinto a presença de Deus aqui. Há um mover do Espírito Santo aqui. Eu louvo a Deus pela vida desse casal e dessa igreja Betel. Que há mais ou menos 3, 4 anos o Senhor me conectou a esse homem de Deus. Apóstolo William, e a minha vida não foi mais a mesma. Porque existem conexões que é do céu. Eu estava orando ao Senhor. Já não vou dar meu testemunho aqui, mas só para você entender. Cadê a equipe Emanuel? Onde está a equipe Emanuel? Posso pedir a equipe Emanuel para levantar e ficar junto com a sua aqui? A intercessão da David. Se posicione aqui em nome de Jesus. E eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção. Eu estava clamando ao Senhor. Só que eu pregava e eu falava: Senhor, está faltando alguma coisa. Hoje eu vejo o testemunho. A minha sobrinha Cíntia, a diaconisa Cíntia, ela fala: tio, o senhor pregava, ninguém entendia o que o senhor pregava. Eu pregava: vai ter um avivamento, vai ter algo acontecendo. Eu estava como aquela coça, eu estava sentindo o cheiro da água. E eu estava falando, mas eu falava: Senhor, acabava os cultos, eu falava: Senhor, mas não está acontecendo nada. Mas um belo dia o pastor Jorge me conectou e falou: tem algo acontecendo na Betel. Jorge Luiz. Eu falei: é mesmo? Eu falei: William, vou lá. Cheguei aqui, eu fiquei impactado. E aí, hoje é a 3ª vez que eu ministro nesse altar. Já dá para pedir a música 3 vezes? E hoje, pela primeira vez, ministrando aqui, eu estou com a minha digníssima esposa. Eu não posso esquecer. Fica de pé, meu amor. Pastora Dora. E foi nesse altar que o Senhor falou. O Senhor já tinha me conectado com o William. E o William falou: veio trazer você para cá. Foi nesse altar que o Senhor trabalhou comigo de uma maneira especial. Ele soprou sobre mim algo, um renovo poderoso. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque foi através do apóstolo William. E nós fizemos já 2 conferências de avivamento já lá na igreja. Porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu também tenho que passar para alguém. E eu levei esse avivamento lá para David. E aí, a partir desse avivamento, ó, Emuná, Emanuel, intercessão. Quantos anos no monte orando? 5 anos orando no monte, clamando. E a igreja não é mais a mesma. Eu chego lá no domingo, a igreja está incendiada, porque eles já começam orando meia hora antes, clamando ao Senhor. Eu não sei o que você está pensando, mas eu quero te dizer para você: tem algo liberado para você. Não é só para Betel, não é só para David, mas é para sua casa, é para sua vida, é para o seu ministério. Receba em nome de Jesus. E aí eu fui às 2 conferências apóstolo William lá, e foi algo tremendo. Nós estamos querendo marcar a 3ª. Se a pastora Graça deixar você aqui no Brasil, né? A senhora está viajando bastante. E eu quero te dizer para você, irmão, com quem que você está andando? Você precisa se conectar com quem te leva para frente. Quem tem a visão de dizer: pastor, vai dar certo. Eu falo isso porque nós nos tratamos nem como pastores no nosso pessoal, é amigo. Nós somos amigos. O pastor William falou comigo assim: pastor, se você quer mudar, se você quer uma David, prega a palavra. Ensina o povo. Eu estava ensinando, mas como eu aprendi hoje, eu ensinava errado. Aí eu comecei a pregar. Pregava todo domingo, pregava todo domingo. Um dia eu falei assim: eu não vou pregar. E Deus usou aquela mulher ali. Essa mulher de Deus falou: ai de ti de parar de pregar. Ei, pastor, não fuja da responsabilidade. Há um avivamento liberado, mas você tem que acessar. Você precisa buscar o acesso. Você precisa entender que Deus está chamando a igreja para o último tempo. É o maior avivamento, é o grande avivamento. Depende de mim, depende de você. Alguém tem que acessar. Alguém tem que botar o pé no Rio Jordão. Alguém tem que carregar a arca. Alguém tem que fazer. Antes de eu ler o texto, eu quero já... Aqui está meu irmão, pastor Isaías, vice-presidente, todo o corpo lá da igreja. Tem uma parte, Banda Celeste não está toda. Mas aqui tem um povo
sedento e alegre. A Devite está alegre com Deus e com a família Betel, sim ou não? Todos nós fomos impactados. Mas antes de eu ler, apóstolo William, Deus me deu uma palavra profética para você. Eita Deus. Porque não foi ontem, não foi hoje, foi pela madrugada. Pastora Graça, é para os dois, mas vai servir para Betel. Deus falou comigo claramente. E hoje, eu orando pela madrugada, eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Ele falou, fala. Presta atenção. Eu sei que você presta e sabe, você é um homem de Deus. Quem não participou da sua semeadura, não pode falar da sua colheita. Foi o que a pastora Graça falou e que o Jeremias confirmou. O que Deus falou comigo? Diga para ele. Porque só tá começando a sua colheita. As pessoas que não participaram, não deram um copo d'água, não entenderam. Quando você sofria, bebia e precisava. Hoje às vezes pode criticar da sua colheita. Mas que para alguns é de repente. Mas Deus está dizendo, não foi de repente. Pessoas vão falar da sua colheita, mas não tenha medo. O Senhor te chamou, você apenas está começando a colher aquilo que Ele plantou no seu coração. Betel, vocês estão entendendo? Betel, vocês estão entendendo? Tem colheita para você. Deus me deu uma palavra profética, está dentro da mensagem, eu já vou adiantar. 3.000 almas. Você acha que vai dar ali? Não vai dar. Deus falou 3.000 almas, eu vou dar 3.000 e vou dar mais 3.000, eu vou dar. Porque só está começando. Pentecoste é colheita. Você semeia e você colhe. Eu quero ler, é um texto bastante conhecido, que é o tema, que eu digo que todo Pentecoste gosta disso. Está lá em Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento, veio do céu um som como um vento impetuoso, veemente e impetuoso. Encheu toda a casa que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a cada um deles. E diga, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Que coisa linda. Eu aprendo nessa palavra. Eu não vou me estender na palavra, porque Deus já me deu a palavra e eu sei que o que Deus vai falar para você vai mudar a sua história para melhor. Era algo esperado. Era algo necessário. Mas não estava disponível. Joel profetizou, e aqui falar sobre Pentecoste, aqui o apóstolo William ministra muito bem, ele já ministrou lá na nossa casa, lá na Devite, sobre Pentecoste. Ele fala de Joel, ele fala com a grandeza e propriedade. Você sabe, Pentecoste, Joel, capítulo 2, toda a palavra que foi liberada é profética. Mas havia uma dificuldade, porque nós não tínhamos acesso a esse Pentecoste. Era algo que estava revelado, profetizado, era algo que Deus já tinha falado que ia acontecer. Mas Ele não liberou para acontecer. Precisava de uma mudança. Hoje falamos aqui de arrependimento. Hoje fomos bem tratados aqui sobre essa palavra arrependimento e mudança de vida. 400 anos, parecia que agora que não vai vir Pentecoste. 400 anos sem profecia, sem profeta. Um período antibíblico que todos estavam falando, agora acabou. Mas de repente apareceu um cidadãozinho simples, pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele falou assim, eu vos batizo com água, mas após mim, alguém mais poderoso do que eu.
Eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Eu não sou digno. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Era um sinal. Os cultos mudaram. As pessoas passaram a deixar a sinagoga e ir para o deserto. As pessoas deixaram de ir para a sinagoga ou para o templo e começaram a ir para o deserto. E lá estava João Batista pregando no deserto, pregando. E um dia, João 1,29, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para que o Espírito Santo pudesse vir, precisava da obra redentora de Jesus. Jesus Cristo precisava vir para morrer em nosso lugar, aplacar a ira de Deus, nos purificar e nos lavar com seu sangue carmesim, para que Ele pudesse invocar o Pai e o Pai nos enviar o Consolador. Mas eu quero, esse tema dessa palavra de hoje é pós-Pentecoste. As consequências boas que o Pentecoste trouxe para a igreja. E eu quero dizer que você sabe, vou apenas pincelar aqui, que Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, repita comigo, começou no Monte Sinai, quando Moisés subiu, e Deus começou a trovejar naquele monte. A glória de Deus era tão grande naquele monte. Deus falou: Moisés, demarca lá embaixo, porque ninguém pode subir, só você. E Moisés subiu. E lá em cima Deus falou e tratou com Moisés e deu a ele a tábua da lei. Diga, tábua da lei. Diga, Pentecoste sem palavra não é Pentecoste. Pentecoste tem que ter palavra. Era a palavra. E Moisés, ele vem com a palavra, ele recebe a palavra. E Deus fala: Moisés, é o seguinte, você precisa descer, porque o povo corrompeu-se. O povo está se corrompendo. E Moisés desce. E quando Moisés vai chegando ao arraial, Moisés vê lá um bezerro de ouro. As pessoas adorando, as pessoas clamando esse bezerro. E Moisés, indignado com aquilo que ele viu, quando ele ouviu um som parecia uma festa, ele achou que o povo estava festejando para Deus. Ao ele se aproximar, ele viu que não era para Deus. Eu vou te dizer algo para você guardar no seu coração, não que você não saiba. Lembrando, nem todo barulho é Pentecoste, mas todo Pentecoste tem barulho. Nem todo barulho é Pentecoste, mas todo Pentecoste tem barulho. Tem barulho. Pastor, eu não gosto de barulho, então eu não sei. E aí Moisés, então, indignado ali naquela rompante, ele quebra. E Deus fala a Moisés: olha, eu estou triste com esse povo. Esse povo pecou. E Deus falou: eu vou tomar uma atitude. Moisés, ele entra na intercessão e fala: não, Deus, não faça isso, não faça isso. Repita comigo: Moisés quebrou as tábuas da lei. E estava lá: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Era o tutor do povo. E ali, naquela noite, Moisés falou: olha, vocês têm uma escolha. Se vocês quiserem ficar com Deus, ou vocês querem adorar o bezerro. E algumas pessoas preferiram adorar o bezerro. E Moisés deu ordem aos levitas: observa quem vai adorar, e quem vai adorar vai ser eliminado. E foram eliminados, repita comigo, naquela noite, 3.000 almas morreram. Uma noite que era para ser a celebração da palavra. Uma noite que era para ser um revestimento do povo. Mas porque o povo não entendeu, pagou caro. Pagou caríssimo.
Porque não entendeu o que Deus estava fazendo lá no monte. Não entendeu que o nosso Deus, ele tem ciúme. Deus não quer dividir você com ninguém. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. E o que me chama a atenção é que Moisés continuou a sua trajetória. E a minha Bíblia, a sua Bíblia vai falar lá em Êxodo, essa história que eu estou lhe contando, que a presença de Deus era com Moisés. Diga, a presença de Deus era com Moisés. Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu quero fazer um acordo com você. Qual é o acordo? Eu não irei mais com vocês. Esse povo é um povo de dura cerviz. Eu não vou. Mas fica tranquilo, Moisés. Eu vou mandar um anjo na sua frente. Tudo que eu prometi a Abraão vai cumprir, porque o anjo vai cumprir. O anjo vai na frente dando vitória, Moisés, mas eu não vou. Para muitos você vai falar, legal, que proposta boa. Porque se você olhar no lado humano, a glória ia ser mais ou menos de Moisés. Ele falou, Moisés, você vai vencer, você vai conquistar, eu vou mandar um anjo, o anjo vai com você, o anjo vai na frente, o anjo vai dando vitória, vocês vão receber, eu vou colocar vocês lá aonde eu prometi. Moisés, me surpreende, eu quero começar a ministrar para você sobre Pentecostes. Qual é o Deus que você serve? Você serve a bênção de Deus ou o Deus da bênção? Eu vou melhorar para você. Moisés poderia ir com as bênçãos de Deus. Mas Moisés falou, não. Eu quero algo mais. Se a tua presença não for. Não tem como viver sem a presença, irmão. Irmão, em nome de Jesus, receba a presença está aqui. Moisés está dizendo, eu não quero carro novo, eu não quero casa nova, eu não quero morar na Barra, eu não quero morar em Miami, eu não quero nada se não tiver a tua presença. Mas Moisés, eu vou te dar. Não, eu quero a tua presença. Quem quer a presença aí? Receba a presença. Seja cheio da presença. Quem quer a presença? Mas diga para o teu irmão com carinho. Fala assim, não adianta ter a presença se você não tem comunhão com a presença. A arca ficou um tempão na casa de alguém que não entendeu a presença. Não adianta você estar na Betel, não adianta você estar aqui no congresso de Pentecostes, se você não almejar a presença. A arca ficou um tempão na casa de um homem e não mudou nada. Mas 3 meses na casa de Abidedom mudou tudo. Chegou lá no Davi. Davi estava triste porque quando ele foi trazer a arca a primeira vez, aconteceu algo trágico. Ele está lá triste. Alguém fala, Davi, sabe, a arca está lá na casa aquela casinha simples. Quem? De Abidedom, está lá. Só Davi. A prosperidade está lá. A cura está lá. A vitória está lá. Ei, Abidedom agora está cheio da presença, porque ele entendeu a predica para o teu irmão. Você precisa entender a presença, você precisa entender quem é o Deus que se faz presente, e você precisa tomar uma atitude. Pastor, eu sou da Devite, mas se você não entender e buscar a presença, você vai ser um peixe fora d'água. Não basta você estar na conferência Pentecostes, você tem que dizer como Davi diz, eu quero o Senhor. Não tenho outro bem, Salmo 16, verso 2, além de ti. Na casa de Uzá, a arca não houve nada. Na casa de Abidedom, houve prosperidade, houve bênção. Porque aí eu posso conjecturar aqui, apóstolo William, que todos os dias, Abidedom deve ter falado para a mulher dele, a esposa dele, vamos mudar. Por quê?
tem a presença. Abededon deve ter chegado, meus filhos, vem cá. Ops, a nossa casa não é mais a mesma. Por quê, pai? Porque tem a presença. Essa música não pode ser ouvida aqui em casa, por quê? Porque tem a presença. Essa novela, esse programa, não pode assistir aqui em casa, porque tem a presença. A presença, você precisa entender da presença. Você precisa entender. E Abededon deve ter, chamou, o pessoal fez uma reunião, falou, gente, ó, a partir de hoje, muda tudo aqui. Por quê, pai? A presença. Por quê? A presença. Vamos chegar na presença, vamos orar, vamos render graça. Vamos aqui, a presença. Deus, muito obrigado. A presença. Vamos ter zelo, vamos ter cuidado. Vamos orar, a presença. Aí Deus começa, ele está entendendo que eu estou aqui. E se ele entende, ele recebe o meu favor. Porque a quem tem honra, honra. A quem busca, encontra. A quem bate, recebe. Quem bate, recebe. Aí alguém chega para Davi e fala, Davi, o negócio lá mudou. O homem está próspero, abençoado. O homem está crescendo. Por quê? Davi falou, a arca. Vamos lá de novo. Vamos trazer a presença. E eles chegam lá, Abededon, o seguinte, está legal, muito bom, show. Mas aquilo que Saul abriu mão, repita comigo, Davi não abriu mão. Saul abriu mão, mas Davi, quando ele chegou, que ele conquistou Jebus, que ele ia fazer uma festa para inaugurar Jerusalém, ele falou, ops, para. Vamos fazer festa nenhuma. Por quê? Porque não tem a presença. Está faltando a presença. Não tem festa sem presença. Não tem alegria sem presença. Ei, xarabá, xarabá, ui, balabá, suriandarabás. Para tudo, vamos trazer a presença. Sabe o que é que me encanta? Pra gente seguir no tema. É que Davi vai lá, Abededon daí fala, perdemos. Vai levar a presença, todo mundo. Agora Davi organizado, certinho. Não é mais os bois novos que leva, mas agora ele entendeu que é os sacerdotes, é os levitas, que tem que levar a arca no ombro. Ele faz tudo certinho. E aí ele sai da casa de Abededon. Música do Davi saindo da casa de Abededon. A arca. Cadê a trombeta? Toca aí alguma coisa, irmãos. Toca aí. Tudo organizado. Todo mundo. E vem todos os levitas, os sacerdotes, trazendo 7 passos. Aí para. Sacrifica. 7 passos. Para. Sacrifica. Por quê? A presença. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você quer a presença? Você precisa fazer alguma coisa. Aná, sui, arabás. Você quer a presença? Você tem que abrir mão de alguma coisa. A presença, ela exige de você uma mudança. Só que algo tremendo acontece aqui. Porque está saindo todo mundo. Mas o que está acontecendo? Abededon também está indo atrás. Vai levar a presença, eu vou. Davi vai levando. Davi tem um lugar específico para colocar a arca. Abededon fala, Davi, deixa eu ser levita, deixa eu ser sacerdote, deixa eu limpar o templo, deixa eu fazer alguma coisa, porque eu não vivo mais sem a presença, eu não abro mão da presença. Mas algo acontece agora, chegando a Jebus. Davi vai na frente, andando, e Davi começa a tirar suas vestes reais. E começa a dançar. E começa a tocar. Porque Pentecoste é festa, irmão. Pentecoste é poder. Pentecoste é dança. Pentecoste é movimento do Espírito Santo.
Aí eles começam a orar. Aí Mical, que não está no propósito, cuidado. Eu tenho que fazer esse ressalto. Cuidado para você criticar quem está no mistério. Até para criticar tem que ter cuidado. Mical não está no propósito e começa a falar: como esse homem está dançando, desceu da sua posição. Ela não entendeu que a glória é dele, a honra é dele, o maior é ele, é por ele e para ele. Ele é. A arca simbolizava, e ele está dizendo: eu tiro a minha veste real, eu tiro a minha coroa, porque não, aqui eu não sou rei, aqui eu não sou nada, eu sou adorador. Tem adorador aqui, tem adorador, tem adorador, tem adorador. Adore o Senhor. Na casa de Abinedade, a presença não teve efeito nenhum. Mas na casa de Obed-Edom, mudou tudo. Eu vou perguntar para você: o que a presença de Deus mudou na sua vida? O que a presença de Deus mudou na sua casa? Eu profetizo mudança hoje. Eu profetizo que o de repente de Deus pode chegar hoje na sua vida. Voltando a Moisés, a gente vai terminar lá em Atos. Êxodo capítulo 33, versículo 7. Perdoa o pessoal da mídia ali que eles pediram: pastor, me dá o script aí da mensagem. O script está aqui, mas está aqui, aí a gente vai... O Espírito Santo vai conduzindo, tem coisas aqui que não estava no script. Mas é Êxodo 33, 7. Repita comigo: a tenda do encontro estava fora do arraial. Moisés se dirigia para a tenda do encontro e uma nuvem descia. E o povo saía para fora das suas cabanas e ficava observando. E a nuvem vinha sobre aquele local. E Deus falava com Moisés face a face. Mais de 2 milhões de pessoas olhando. E Deus falando com Moisés na tenda do encontro. Deus palestrava com Moisés e falava com Moisés. E Moisés, cheio da presença de Deus, recebia do Senhor e transmitia para o povo. Você vai entender porque eu estou trazendo essas referências. Para você entender como nós somos privilegiados. Nessa tenda do encontro, você imagina todos. Era maravilhoso, sim ou não? Desceu uma nuvem, a porta da tenda. As pessoas falavam: é Deus. E todo mundo dobrava o joelho. E Deus conversando com Moisés. Daqui a pouco... Aí Moisés vinha, trazia a palavra para o povo. E o povo às vezes não conseguia nem olhar para o rosto de Moisés, porque tanta era a glória. Um dia o sogro de Moisés falou: Moisés, você está com um trabalho árduo aí, julgando, cuidando dessas pessoas. Você precisa de pessoas para te ajudar nessa missão. Ore a Deus. E Moisés orou ao Senhor. O Senhor falou assim: Moisés, eu vou tirar de ti e vou encher 70 do meu espírito para te auxiliar. Vai doer, mas vai melhorar. Deus não chama ninguém que não seja cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero ajudar, eu quero fazer. Primeiro você precisa fazer o dever de casa. Busque o Espírito Santo. Por que o pastor não me chama? Chama o fulano, porque o pastor tem uma visão que você não tem. Quem pode dizer graças a Deus? Você precisa buscar o Espírito. Quando você buscar o Espírito Santo vai falar com o pastor. Pastor Jessé, pode chamar. O Espírito Santo que trabalha, irmão, é Ele. Moisés então orou. Deus veio, tirou do Moisés, deu 70, mas 68 estavam no arraial que ele tinha chamado. 2 não estavam. Sempre tem alguém que fala, né?
Sempre tem alguém que fala, fulano não veio ontem, não veio hoje, não veio... Ainda não veio, pastor. Aí veio alguém, chamou Josué e falou, Josué, tem 2 lá no arraial profetizando. Moisés chamou, eles não vieram, estão lá, mas estão profetizando. Está fazendo barulho lá. Josué foi lá e falou, Moisés, dos 70, faltou 2. Estão profetizando lá no arraial. Você quer que eu vou lá, ou você quer mandar alguém, quer que eles parem? Moisés falou, não. Oxalá que todos profetizem. Sabe o que Deus quer? Não é encher um e o outro não. Olha para o teu irmão, Deus quer encher você, 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 você. Se tem vaso, tem azeite. Desemborca o vaso nessa noite. Receba a unção do céu. Receba poder do alto do Pentecoste. E agora você acha lindo demais Moisés ali. E todos vendo a glória de Deus sobre Moisés. Por quê? Porque a unção era derramada sobre rei, profeta e sacerdote. Moisés estava começando uma história com o povo de Deus e ele estava estabelecendo, e Deus estava tratando, e por isso que Deus falava com ele, somente com ele. Eu vou seguir aqui mais para a gente entender, e aí já vou entrar na parte conclusiva dessa palavra. Deus tratando com Moisés, e Moisés disse, olha, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Mas não foi só privilégio de Moisés. Pedro também falou, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Josué também falou, hoje vocês podem escolher, mas eu e a minha casa temos uma decisão formada. Vocês podem voltar do outro lado do rio, adorar os Baalins, adorar quem vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa escolhemos o Senhor. É escolha. É escolha. Como eu disse de Davi, Davi não era preso à sua coroa, ao seu reinado, não. Salmo 16, verso 12, ele disse, eu não tenho outro bem além de ti. Eu posso perder a coroa, eu posso perder o reinado, eu posso perder o que for. Mas uma coisa eu vou pedir. Ele nunca vai ver Davi orando, Senhor, me dá a coroa de volta. Quando Absalão se levantou contra ele, tu não vai dizer assim, Davi, Senhor, não, não. Mas quando Davi se sente a ausência do Espírito Santo, e lá na lei, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Torna-me da alegria da tua presença. E não a retire de mim o teu Espírito Santo. Torna. Ei, não adianta vir aqui triste. É Pentecoste, fala para o teu irmão, dá um sorriso aí. Torna-me da alegria da tua presença. A presença do Senhor traz alegria. A presença do Senhor traz alegria. Porque lá no início, quando Deus chama Moisés, Deus fala, Moisés, fala para Faraó o seguinte, deixa o meu povo ir ao deserto. Para quê? Para fazer festa. A pastora Graça falou, deixa o povo ir para fazer festa no deserto. Será que é bom fazer festa no deserto? O que é que tem uma casa de festa boa lá? Fazer um casamento no deserto. Deus está dizendo, eu quero que o povo faça festa no deserto. O nosso Deus é um Deus festeiro. Eu aprendo aqui, quero dizer para você. Diga para o teu irmão, quem celebra no deserto, celebra em qualquer lugar. Pare de reclamar e adore! Pare de reclamar e adora no deserto. Clama no deserto. Fala, Senhor, rendido estou. Quem celebra no deserto, irmão? O deserto é a escola. Quem semeia no deserto, né, pastor Marcos Faria? Vence qualquer coisa.
O que vier você vence, porque somos mais do que vencedores. Paulo vai dizer, essas aflições, essas dores, essa chibatada produz para mim um gozo inefável. Eu sei em quem tenho crido, Deus me fortalece. Deus está dizendo para você, ei, com todo respeito, para de mimimi e adore ao Senhor no deserto. E eu voltando para o texto de Atos, eu preciso dizer algo. Todas essas coisas que eu falei, tinha mais coisa, mas o Espírito Santo é Ele que nos conduz. Eu quero que você fique até o final. Todas essas coisas que acontecia por Moisés, e Moisés compartilhava com o povo. Acontecia com Josué. Josué compartilhava com o povo. Acontecia com Elias, compartilhava. Eliseu, Isaías. Era assim. Era um recebendo para todos. Mas houve um profeta, Isaías, que ele disse, uma virgem dará luz a um menino. E o seu nome será. Abre a mão aí, Flávio. Emanuel. Que significa? Significa? Como assim? Nós somos cheios de pecado. Os judeus, o William tem mais propriedade para falar por isso. Agora, até as músicas, eles não falam o nome de Deus, eles tocam tudo em menor, com temor e tremor. Todos que vê Deus morrem. Agora Deus está dizendo, não, eu vou habitar com vocês. Que loucura é essa? Deus está dizendo, eu vou habitar. Mas lá na tenda, era só a tenda com Moisés, mas Deus profetizou através de Isaías, profetizou, dizendo, Emanuel, significa Deus conosco. Estava todo preparado o cenário. Joel veio e profetizou, ó, vai acontecer. Diga para o teu irmão, já aconteceu. Joel dizia, vai acontecer. Uma chuva seródia e temporã. Vai ser um movimento que vai acontecer na terra. Gerações e gerações, gerações, gerações passaram. Mas nós somos privilegiados. Voltando aqui para que você possa entender. Deus, com a sua bondade e misericórdia, enviou Jesus. Como foi ministrado hoje aqui, para restaurar a aliança perdida. Aquilo que Gênesis 1:26, que Deus chamou Adão e falou, Adão, tudo isso aqui você domina. E Adão perdeu a autoridade para Satanás. O príncipe das trevas governa, e você sabe disso. Em pelo menos 3 vezes na Bíblia, a Bíblia fala do principado, o príncipe das trevas que domina esse século, que domina esse mundo, domina. Era o reino dele que predominava. Mas um belo dia, João Batista começou com essa mensagem. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Algo poderoso ia acontecer. Eu vou dizer para você aí com todo carinho, para você entender um pouquinho mais. Jesus Cristo veio fazer o trabalho sujo. Que isso, pastor? Jesus Cristo veio fazer o trabalho que ninguém podia fazer. Que isso, pastor? Porque Isaías profetizou dizendo, ele era limpo, diga, ele era limpo, mas levou a minha sujeira. Ele era puro, mas levou o meu pecado. Ele era são, mas levou a minha enfermidade. Ele levou sobre si e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. O inferno não entendeu. Enquanto o inferno estava, vou matar, eu vou matar, ele está limpando, ele está fazendo, ele está dizendo. Enquanto o inferno está dizendo, eu vou acabar com o reino, ele não vai sentar no trono, ele não vai tirar César. E ele está dizendo, deixa eu fazer. Eu já falei isso lá na igreja algumas vezes. Jesus Cristo evitava de ir para Jerusalém. Mas nos últimos dias dele aqui na terra, ele começou a frequentar mais Jerusalém. Um dia as pessoas, os irmãos dele falaram, você não vai para Jerusalém? Tem uma festa lá. Uma festa. Você não vai?
Muitas das vezes ele ia, ele se ocultava, ia e voltava. Mas agora ele estava cravando as pilastras da igreja. E no último dia da festa ele tirou o gorro, tirou a capa. E ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirá. Fluirá. As pessoas não entendiam. Como assim? Jesus Cristo veio. E aí eu vou entrar no tema que eu falei para terminar a mensagem. Por que você precisa entender o pós-Pentecoste? As consequências boas do Pentecoste. Porque aquilo que era limitado para Moisés, aquilo que só em Moisés tinha acesso, olha para o teu irmão, você tem acesso. Você quer ver a glória? Então busca. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abre-se-vos-á. Buscai! É tempo de buscar, igreja. Eu posso aplicar algo que você já conhece. Eu posso pedir: missionária Isa, me dá um copo d'água. Pedir. Ela está lá na outra porta, eu chego aqui: missionária, ela não veio. Aí eu vou na porta aqui e falo: essa é a missionária, tá? Aí eu vou aqui e falo: Isa, me dá água. Eu volto. A água não veio. Mas eu não me conformo. Porque Deus derrama água sobre o sedento. Tem sedento aqui? E sem água eu morro. A água simboliza o Espírito Santo. Aí se eu pedir, se eu bati, ela não me atendeu, então eu falo: eu vou buscar. Diga para o teu irmão: vai buscar, irmão. Vai buscar, irmão. Se você buscar, encontra. Se você buscar, encontra. Ele está em Jeremias: buscar-me-eis e achareis, quando vocês me buscar de todo o coração. E ele diz mais: olha, eu vou me deixar ser achado por vocês. Ele está dizendo: eu vou deixar vocês me achar. Eu não vou ficar escondendo. Eu estou aqui, ele está na Betel, ele está nessa noite. E ele está dizendo: busca. Você pode buscar nessa hora. Levanta sua mão e busque ele aí. Trame e fale com ele. Xerabás. Aí vem o Pentecoste que nós lemos em Atos. Jesus Cristo, Atos capítulo 1. E depois eu vou para o 2 para finalizar. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado muitos mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que os escolheram. As quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo. Vou pular para o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele enviou os seus discípulos e ficar em Jerusalém. Por quê, pastor? Olha que coisa linda. Não existe melhor professor do que Jesus, existe? Jesus passou 3 anos dando uma aula, ensinando. Depois passou mais 40 dias dando pós-graduação. Mas ele falou: vocês não estão preparados ainda. Amado, não se iluda. Está lá em Atos capítulo 19. Nós temos um adversário que não é Deus, mas que tem força. Para resistir esse mal é só o Espírito Santo. Não se iluda. Porque Jesus falou: olha, vocês idem ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Jesus falou assim: olha, a parede já está de pé. Pastor Marco Faria que fez a obra agora lá. A parede está de pé. Mas quando eu cheguei lá, ele estava revestindo a parede. Ele falou: eu já construí vocês. Vocês já sabem quem vocês são. Mas vocês vão ter embate, vocês vão ter batalha. E vocês precisam ser revestidos.
É por isso que o Espírito Santo veio. É por isso que não pode ter igreja sem o Espírito Santo. Sem o Espírito a igreja morre. Sem o Espírito o crente morre. Sem o Espírito Santo nós somos vulneráveis. Jesus teve o cuidado de dizer: vai e fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E eu creio aqui que eles até esqueceram de Pentecostes, porque eles estavam sendo perseguidos. Tinha um grupo caçando aonde está o corpo de Jesus. Outros não acreditavam. Outros que tinham ido para o caminho de Emaús, Jesus vai lá e traz de volta. Eles estavam ali debaixo de uma palavra, mas eles... O que será de nós? Mas o Senhor mandou ficar aqui, vamos ficar. E eles começaram a orar. Por que, pastor? Pergunta, por que, pastor? Porque quando o mar ficou bravio e que Jesus estava no barco, quem orou para acalmar a tempestade? Eles chamaram Jesus. Jesus falou: homens de pouca fé, até quando vocês vão ter eu com vocês? Está na hora de você resolver as broncas. Quando o pai daquele menino lunático estava endemoniado e chamou os discípulos oraram, nada. Jesus vem do monte e ele vai: Jesus, ó, é o seguinte, o negócio está brabo aqui. O que foi? O menino está endemoniado aí, Jesus. O diabo pega ele joga no fogo. Faz o quê? Faz uma ruaça. Eu pedi os seus discípulos e eles não puderam. Eles não tiveram altura. Olha, Jesus tinha soprado sobre os discípulos. Jesus já tinha dado poder. Deu poder para vocês. 12, 70. Mas eles ainda não tinham a convicção plena. Ei, tem muita gente que está aqui, mas ainda não acredita que você é um instrumento na mão de Deus. Você ainda não crê que Deus pode fazer através de você e por você. Deus não vai usar anjo, Deus vai usar você. Deus não vai usar anjo, Ele vai usar você. Ele quer usar você. E tantas outras situações que os discípulos correram. E quando foram falar: Jesus, os seus discípulos não jejuam. Ele falou: olha, no momento eles não jejuam, mas vai chegar a tempo que eles vão ter que jejuar. Jesus sabia, eles não estão prontos ainda. Eles precisam de um revestimento. E foi muito bem falado pela manhã, ou ontem o pregador falou aqui, ou se eu não me engano, eu peguei um pedaço da mensagem, que ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar outro da mesma espécie. É como se fosse do mesmo essência. Outro Consolador que vai estar com vocês todos os dias das vossas vidas. E Jesus sabia que humanamente nós sozinhos não conseguiríamos fazer nada. Porque ele vai dizer em João, sem mim, capítulo 15, nada podeis fazer. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quem está em mim dá fruto. Quem não está comigo não pode fazer nada. Mas olha para o teu irmão e fala assim: sem Jesus não podemos fazer nada. Agora olha para ele aí com olhar de vencedor e fala assim: sem Jesus não conseguimos fazer nada. Mas e com Jesus? Sem Jesus a Betel não existia, mas com Jesus não há barreira, não há ferrolho, não há demônio, não há capeta, não há trabalho, nada impede quem está com Jesus. Sem Ele você não pode fazer nada, com Jesus, abraça Ele aí e fala: eu te abraço, Jesus, eu não te largo por nada. E como diz o novo som, não me deixa eu te deixar. Ainda que eu queira, Senhor, o Senhor não me larga. Segura! Jesus está dizendo: eu vou dar algo que Ezequiel profetizou. Eu vou tirar o coração de pedra. Eu vou botar dentro deles a minha lei. Quem ama estar na casa do Pai aqui, levanta a mão. Quem ama estar na conferência na Betel, levanta e dá um glória a Deus. Quem ama fazer a obra do Senhor, é porque Ele colocou em você. Ele tirou o coração de pedra, irmão. Se sem Jesus eu não posso fazer nada, com Ele eu pularei muralhas. Estava todos reunidos.
E de repente vem um vento como um som, como um vento impetuoso. Pasme, o vento não veio horizontal. O vento veio do alto. E começou a encher a casa. Oh, xarabas. E todos foram cheios. E eles começaram a falar em outras línguas. Eles que estavam lá dentro com medo agora, como o apóstolo William falou que acontece aqui, já está começando a acontecer na Badevite, as pessoas param na porta da igreja. Porque tem um barulho diferente. Tem um som. A equipe aqui canta, né? Qual é o som? Tem um som. Houve uma mensagem dentro do cenáculo, que as pessoas começaram a vir. Está falando comigo, está falando a minha língua. E começaram a falar, tem algo diferente acontecendo. Tem algo novo acontecendo aqui. E de repente Pedro sai do cenáculo com 11. Isso é lindo demais. Repita comigo, Pedro saiu com os 10. Saiu com os 10 ou com os 11. Ele saiu. Diga comigo, só Pedro pregou. Mas tinha já intercessão. Pega Pedro. Prega Pedro. Prega Pedro. Todo mundo cheio. Pedro se falou. Varões, vocês acham que nós estamos bêbados? Nós não estamos bêbados não. O que está acontecendo foi algo que o profeta Joel profetizou. Descerá sobre nós o Espírito Santo. Pedro pregando, e os 11 lá, fala mais Pedro, fala mais Pedrão, fala mais Pedrão, fala mais Pedrão. Vocês não sabem o como vocês nos ajudam a pregar. E Pedro pregou. Pedro pregou. Lembra da lei? Quantas pessoas morreram quando Moisés trouxe a tábua da lei? Quantas pessoas? Hã? Quantas? E agora Pedro pega. Agora é um novo tempo. É o que Jesus falou. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E Ele me ungiu. Pedro vem trazer uma palavra de avivamento. E no avivamento não vai morrer ninguém. Vai reviver. 3.000 almas. Diga comigo. 3.000 almas. Se lá atrás morreu 3.000. Agora Jesus começa a igreja com 3.000 almas. 3.000 almas se levantam. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. 3.000 almas aceita Jesus. Mas tem algo. O que o Pentecoste nos traz? Aquilo que era privilégio de Moisés, de Abraão também, de Elias, Eliseu, todos os profetas maiores e menores, de Jeremias. Fala para o teu irmão, você está entendendo? Está disponível para você. Você já não precisa ficar da sua tenda olhando quem encher cheio do Espírito Santo. Você também pode ser cheio. Agora, Deus não vai só na casa do seu vizinho, Ele vai na sua casa também. Ele não vai só na tenda do teu irmão, Ele vai na sua tenda. Ele vai aonde você chamar. Se você está aqui hoje, recebe essa palavra. Chama por Ele, chama por Ele. Ele, lá atrás, tinha uma tenda. Deus descia exclusivamente para falar com Moisés. No Pentecoste, repita comigo, todos, fala, inclusive você. Hoje é Pentecoste. Todos. Não foi só Pedro, não foi só João, não foi. Receba do poder, receba da unção. Está liberado. Deus liberou o Espírito Santo sobre a terra. Receba.
Atos capítulo 9. Estou em dar mais 15 minutos, amém? 10 minutos eu termino, se Deus permitir. Atos capítulo 9. Há uma perseguição em Jerusalém. A igreja aqui está cheia. Ela está cheia, mas ela está presa. Ela não consegue sair. Aí a perseguição aumenta. Deus tem os seus métodos, irmão. E de repente, matam Tiago. E é um susto muito grande. E as pessoas começam a sair. Repita comigo, vou só falar dele aqui. Saiu Filipe. Deus está procurando Filipe. E quando vê a adversidade, não sai falando mal. Mas pode me bater aqui que eu prego ali. Se levantar aqui, eu continuo fazendo aqui. Ah, mas está difícil aqui, eu continuo orando ali. Filipe saiu. Filipe vai para Samaria, diga Samaria. Em João 4, Jesus tinha passado em Samaria, já tinha tido um início de um mover, mas ninguém foi lá. Porque Samaria é um lugar que ninguém queria. O judeu não queria ir em Samaria. E nem o samaritano queria judeu. Mas Filipe vai. Tem uma palavra de Deus para você. Quem é cheio do Espírito Santo não se dirige, é dirigido. Eita, eu vou pegar um pouco da palavra da manhã. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não falo com a minha sogra. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não falo com minha nora. Eu sou cheio do Espírito... Não. Samaria era um lugar não grato, mas aonde Filipe foi? Samaria. Chegou Samaria, quem estava lá? Simão, o mágico. Todo mundo rendendo a mágica, a feitiçaria. Filipe começou a pregar. Amados, sabe o que é isso? Filipe prega, ele começa a anunciar. E os demônios começam a ruivar, gritar. Eu creio que vai chegar esse tempo. Que os morros que são dominados pelo tráfico, os demônios vão gritar. Porque essa água vai invadir. Quem recebe aí? Pastor, tem uma barricada, tem isso, tem aquilo. Tinha, porque a igreja está se levantando. Pastor, tiro isso. Então tá, a igreja está se levantando. Lá tinha um mágico que dominava tudo. Mas chegou Filipe com o evangelho. Os demônios ruivavam e gritavam e saíam. Filipe pregava, as pessoas eram libertas. As pessoas se converteram. E as pessoas foram vindo. E todo mundo, e Filipe batizando e coisa e tal. Daqui a pouco, quem veio? O mágico, rapaz. O mágico falou, eu quero também. Filipe falou, você quer? Então aceita. Aceitou. E o mágico está lá. Daqui a pouco, Filipe viu uma igreja cheia. Uma multidão de pessoas. Todos ali sendo avivados pelo poder do Espírito Santo. Filipe falou, fica aqui. Eu vou te batizar com água, tá? Mas eu vou ligar para o apóstolo William. Eu vou ligar para o pastor Marcos Faria, pastora Graça, pastor Isaías. Eu vou ligar, não. Eu ainda estou limitado, mas tem alguém. Presta atenção, irmão. Isso se dá a entender que você precisa respeitar a autoridade. Naquele momento tinha alguém com autorização. Filipe batizou com água. Eu posso chegar aqui. Ei, eu estou falando para líder de células. Tem coisas que você pode fazer. Tem coisas que você fala, tá bom, chama quem... Eu estou falando para líder de pequenos grupos. Eu estou falando para alguém que te lidera. Você tem que saber, eu estou em autorização, eu posso fazer. Mas tem coisa que você fala, tá bom, eu vou chamar quem pode fazer. Eu vou chamar quem? Aí daqui a pouco veio Pedro, veio João. Pedro e João chegou naquele local ali. Estava todo mundo reunido. Ele falou, tá bom, eles foram batizados. E Pedro e João estendeu a mão e disse, receba. E eles foram batizados com o Espírito Santo. O mágico ficou doido. O mágico falou assim, imagina eu com esse poder. Imagina. Olha para o teu irmão, vai ter alguém querendo comprar o que Deus te deu. Fala assim, não venda. Não é seu. É dele. É dele. Vai ter oferta dizendo para você. Você não. Eu recebi do Senhor. É dele. É dele. Nós somos apenas o instrumento. Presta atenção. Por isso que eu não dou o script lá. Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava fazendo o quê?
pastoreando. As ovelhas de quem? Do seu sogro. Quando Deus chamou Davi, Davi estava fazendo o quê? Pastoreando a ovelha de quem? Quando Deus traz Jacó de volta, ele estava pastoreando a ovelha de quem? E quando Deus chama Pedro, ele fala: Pedrão, tu me ama? Te amo. Pedrão, tu me ama? Eu te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo. Então tu tem uma missão, Pedro. Apacenta as minhas. Irmão, eu não estou dizendo que é errado, eu falo, as minhas ovelhas, é nossa ovelha, porque nós estamos com a incumbência, nós somos aquele que o Senhor colocou, nós somos o anjo da igreja, mas nós sabemos que não somos nós, é Ele, é o Senhor. E aí Ele manda o Pentecoste, e chega em Samaria um mover, e o mágico fala, Pedro fala assim: está repreendido, você está amaldiçoado. Aí o mágico pede perdão e fala assim: Pedro, que essa palavra não caia sobre mim, ore para que isso não caia. Pedro falou: tá bom, se você se arrepender. E aqui eu termino a minha palavra. Nós falamos de Pentecoste. E na frente vem a festa de tabernáculo. O Pentecoste é uma preparação para tabernáculo. Todas as festas, o pastor William falou hoje, fala de colheita. Mas por que você precisa do Pentecoste? Não só para você falar mistério, anunciar, porque sem o Espírito, como foi falado hoje aqui, das 10 virgens, você não vai. Quem vai nos levar ao encontro com o noivo é o Espírito. Quem não tem o Espírito vai ficar. Eu não estou falando de falar em línguas, eu estou falando de ter o Espírito Santo. Porque aí, apóstolo William, perdão, tem um credo meu. Tem uma festa que ainda não aconteceu. A Páscoa já aconteceu. Jesus pegou: esse é o meu corpo, Páscoa. Pentecoste, tabernáculo, irmão. Nós estamos vivendo num tempo de guerra. E aqui a gente estamos de passagem. A gente tem um relapse de tabernáculo, de presença. Até porque nós ainda não temos um corpo incorruptível. Mas olha para o teu irmão. Fala para ele assim: se prepara. Porque tem um tabernáculo. E Jesus, aí é credo meu, irmão. É a visão do pastor Gessé. Aí, Tamires, ele fala assim: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, igreja amada, vocês estejam comigo. Porque aqui, irmão, infelizmente, temos despedida, temos doença, temos morte, aqui temos traições, aqui ainda não é o que o Senhor falou de tabernáculo. Mas eu vou dizer para você o que o Espírito Santo está te preparando como noiva amada. É por isso que o Pentecoste veio para a igreja anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, mas viver conectado com o céu. Sabe para quê? Para o dia da vinda do Senhor. O noivo vem aí! E ele foi preparar um lugar para nós. Venha mudar. Ele foi preparar um lugar para nós. Mas preste atenção. Eu quero liberar algo que Deus colocou no meu coração, apóstolo William. O Pentecoste veio, aconteceu, a igreja recebeu. Tem alguém que ainda não recebeu, mas pode receber. Mas vai acontecer na plenitude o tabernáculo. O tabernáculo é habitação. Morar com Ele, estar com Ele, mas também morar no céu, habitar com Ele. Aí você entende, meu evangelista, vem cá. Já pensou a gente no céu? Ruas de ouro, praça de cristal. Apocalipse 21. Não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais velório, não haverá mais despedida. Aí você vai olhar para o lado. Quem mora aqui? Pedro, Davi, Elias. Ei,
Você não está entendendo o que é o Pentecoste. É uma preparação. É uma preparação para você viver esse dia. É uma preparação para você estar cheio. Por isso que eu quero te dizer uma coisa. Seja cheio. Seja cheio. Diga, eu preciso ser cheio. Mas eu vou liberar algo para você aqui nessa noite. E eu quero... Emuná já está aqui, a gente já vai cantar para terminar. Mas eu quero fazer algo aqui que o Senhor colocou no meu coração, apóstolo. Você me perdoa de fazer? Vou fazer não é um simbolismo, é uma determinação de Deus. Quero chamar o apóstolo e a pastora Graça aqui em cima. Quero chamar o Emanuel para quê? Ficar aqui na frente. Pastor Isaías, pastores, só pessoal da Devite, vem aqui. Sabe o que Deus me falou, apóstolo William? Que Ele é poderoso e Ele dá. Nós viemos aqui para dar, para servir. Mas o Senhor falou no meu coração e você vai entender isso. Igreja, eu vou dizer igual o apóstolo Silva, julga isso aí. Entende isso. Fica aqui na frente, por favor. Pastor, permite? Nós viemos aqui para ser cheio também. Nós reconhecemos a unção que tem sobre a sua vida e sobre essa casa. Vem cá, pastor Isaías, pastora Lúcia, nós vamos dobrar o joelho aqui. Eu quero que a intercessão da Betel venha sobre nós, sobre os músicos. Sabe por quê? Porque o William Mindano, ele não fica vazio. A pastora Graça Mindano não fica vazio, porque tem algo derramando. Deus colocou no meu coração. Nós estamos aqui, apóstolo William, através de uma mudança da sua visita, e Deus falou, receba mais. Eu não quero perder a oportunidade. Não se limite de colocar a mão sobre a minha cabeça. Não se limite de orar por nós, porque nós queremos fazer algo diferente em São João. Nós queremos ser cheios. Nós queremos ser cheios. Nós queremos ser cheios. Nós queremos ser cheios. E nós também queremos transbordar em outro lugar. Vem cá, pastor Isaías. Vem cá, pastora Dora. Igreja Betel. Vem cá. Ei. Um novo tempo. Um novo nível. Uma nova unção. Arabaxarabas. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.